Good morning, good afternoon, and good evening, wherever or whenever you accompany us today. My name is Hilda Fernandez, founder, member, and president of the Lacan Salon, and it is my pleasure to welcome you on behalf of the Salon and my own to the third and very fruitful conversation with our esteemed colleagues of Corpo Freudiano. Uma disculpa porque não traduzi esto a português, pero mas eu digo que eu extendo uma bem-vinda a todo mundo. It's an honor to receive each of you, and particularly we are thankful for the presence of Laeria Fontanelli and Paolo Lolo here today, whom I introduce in a couple of minutes. As you know, the Lacan Salon is the first English-speaking group in Canada dedicated to the study of the Lacanian psychoanalysis in Vancouver, Canada. We live and work in the traditional and unceded territories of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh nations. Yeah, there's a gesture that is the acknowledgement of land here in Canada. Is a gesture that can be considered empty. And even so, it is important and shall perhaps be a reminder that ongoing colonialisms are not a distant aspect of the past, but in the world as we speak, there are brutal occupations of genocidal proportions, causing devastation, for example, by the state of Israel in Palestine or Russia in Ukraine, but also in many other parts of the world, colonized by the unbridled, devouring greediness of late capitalism. So we live in a generalized proletarianism in this world, as Lacan indicated, yet it affects each of us, each region differently. But this would require a more kind of elaborated reflection, perhaps for another time. Let's go back to the current purpose of our meeting. We have had two sessions already. In the first, we have the honor to host stimulating talks by Maria Fernanda Bonlay and Marco Antonio Coutinho. And in the second meeting, we were delighted to count with inspiring talks by Ana Lucia Carvalho and Denise Maurano. The recordings will be processed soon. In these conversations, we have discussed a number of important issues, among them the mutual influences of culture and psychoanalysis, the challenges of imaginary and symbolic nature faced by the different sections or nuclei of Corpo Freudiano, as well as the importance of an ethics of the feminine, among many other things. A constant element in our meeting has been the rich discussions ensuing after the presentations, as well as a shared enthusiasm for what can become of this. Today, we are going to hear some questions on the institution and the laboratory of the analyst. The Lacan Salon is meeting soon, actually next weekend, with the purpose of organizing a methodology of discussion among ourselves to articulate the reflections emerging from this generative and generous encounter. Perhaps in the fall, we can organize a few other sessions, these times with the saloners presenting their own thoughts to these fertile invitations and presentations by Corpo Freudiano. Before introducing our speakers today, I want to thank wholeheartedly to the Corpo Freudiano colleagues who have been participating regularly in these encounters. Muito obrigada a todos Corpo Freudiano por su participación a presentaciones aquí, as well as the Lacan Salon Board of Directors. Desiree Jung has been conducting the not easy task of translating from Portuguese to English and English to Portuguese in the questions and answers periods, and also she manages our dynamic website. Mandara Mansouri, Secretary of the Lacan Salon, has been supporting the communications alongside with Alois Sieven, our Vice President. Acrylic has been providing tech support in each of our meetings with Corpo Freudiano. And today, Juan Luis de la Mora kindly translated Paolo's text and will be translating from French to English in our discussion with Paolo.
So let me get into the presentation of our speakers. Just a minute, because as I said, I was running a little bit out of time. So I'm going to introduce first Paolo, who I have the information right away here. Paolo Lolo is a psychoanalyst, philosopher by training, co-founder and president of the Corpo Freudiano Paris School of Psychoanalysis. He has taught Italian literature and linguistics at high school and university in Italy, Germany, Poland, and France. He was an associate researcher at the University of Paris 13, Transversal Research Unit for Psychogenesis and Psychopathology, and a member and general secretary of INSYSTAM, an association founded by Alain Didier, which links psychoanalysis to arts and politics. He was part of the clinical research team of the Pitié-Salpêtrière Hospital in the Psychosomatic Psychotherapy and Psychoanalysis Unit, author of the books Secret Passages of Psychoanalysis and Passagent Transmission de Psychanalyse et Direction du Homme. And I'm going to introduce now Laeria, which is my absolute pleasure. Laeria has a degree in psychology from the Federal University of Ceará, a master's degree in sociology from the Federal University of Ceará, and a doctorate in sociology from the same institution. She's a psychoanalyst and a full professor at the Federal University of Ceará. She directs the psychoanalysis laboratory and the Corpo Freudiano Escola de Psicoanálisis section Fortaleza. She's a member of the Academia Cearense de Letras. It is my pleasure to welcome then everyone, and I'm going to invite to talk Laeria first. We will have the text in English to follow your presentation, and then we will have Paolo's presentation, and at the end we have the conversation among all of us. Thank you so much, Laeria. Before we start, for me to share, I need to be co-host. Okay. Let's co-host. And I will share the screen with the English translation. Can you do it, Juan Luis? Oh, yeah. I cannot find it because I'm co-host as well. You're the host. Yeah. Okay, can you check, Alma, if you can do it now? Posso começar? No, Minuto. Minuto. No, nothing yet. No? It doesn't say anything. Let me try. Okay, I can do it now. Sorry. Yeah, no problem. Oh, sorry, my dear. We were rushing a little bit today. Okay. Fred. No, you're muted now, Alma. Can you see okay now? No, we could. No. We were seeing, and then something happened. Let me. Okay, how about now? Perfect. Okay. Ready, Laeria. Bom dia aos integrantes do Lacan Salon e do Corpo Freudiano aqui presentes. Agradeço por essa oportunidade de trazer para a nossa reflexão algumas questões sobre a instituição e a formação do analista, originárias da nossa experiência como psicanalista e diretora desde 2001 da seção Fortaleza do Corpo Freudiano. Fomos a segunda seção brasileira do Corpo Freudiano após a sua fundação na cidade do Rio de Janeiro em 1994, o que nos possibilitou acompanhar mais ou menos
de perto o surgimento de cada um dos núcleos e seções que foram gradualmente se dispondo como um rizoma, no sentido metafórico dado a essa palavra por Deleuze e Guattari, um tipo de organização que surge em contraste com a organização hierárquica e linear, tendo nos seus ramos a potência de comunicar-se entre si de forma fluida, numa direção horizontal, cuja abertura dá o tom de sua complexidade. O entendimento que fazemos do processo que resultou na disposição atual das sociedades psicanalíticas servirá de esteio ao propósito eleito para a ocasião de hoje e para especificar a forma de operar que caracteriza o corpo freudiano como instituição dedicada à transmissão da psicanálise. Se, por um lado, o intuito de garantir a sobrevivência da psicanálise para além da pessoa de seu criador, aliado à busca por uma formação analítica mais adequada e à preservação da psicanálise como ciência, foram os principais motivos que guiaram os esforços de Freud e de seus seguidores em prol da institucionalização da psicanálise. Por outro lado, os conflitos que desde então foram se manifestando no movimento analítico serviram à demonstração da antinomia de base existente entre psicanálise e instituição e dos empecilhos que acarreta a transmissão e a elaboração do saber psicanalítico. Desde o nascimento da primeira instituição psicanalítica até as suas versões atuais, o clássico tripé, análise pessoal, formação teórica e prática sob supervisão, é o princípio orientador da formação do analista. No transcurso da história do movimento analítico, diversos problemas se sobrepuseram aos seus fundamentos, os quais provocaram o seu alinhamento à lógica analítica e o seu atrelamento a um rígido protocolo definido como padrão pela IPA. A leitura crítica praticada por Lacan sobre a formação do analista, tal como se dava na Sociedade Psicanalítica de Paris, resultou num tratamento inédito do nexo entre instituição, transmissão e formação analítica, e de sua relação com o clássico tripé. E foi responsável por uma profunda transformação da concepção de formação do analista e da prática institucional designada a assegurá-la. A elaboração de dispositivos inéditos a serem empregados em sua escola, com tal objetivo, demonstra que, para Lacan, a polaridade contraditória existente entre psicanálise e instituição é central e irredutível e serve de evidência para a dimensão do impossível que também está em jogo no trabalho institucional de transmissão da psicanálise. A partir dos novos caminhos que sua herança nos abriu, deduzimos a imprescindibilidade do acréscimo de um quarto elemento ao tripé formativo, o trabalho institucional do analista, na medida em que ele possibilita a transferência de trabalho fundamental à construção do saber do psicanalista, proveniente de sua experiência e do saber da psicanálise enquanto ciência. O discernimento da existência de uma relação intrínseca entre a experiência analítica, sua formulação científica e a formação do analista deve ser considerada como a principal razão da suposição da relevância da introdução desse quarto elemento ao tripé. Lembramos que foi a crítica de Lacan a uma certa visão de ciência na qual se amparava a IPA e servia à legitimação de sua hierarquia institucional, que concorreu para a retomada da relação entre psicanálise e ciência e para a demonstração de que sua transmissão não se verifica apenas a partir da delimitação do emprego de certos paradigmas, como ocorre com as ciências em geral. A psicanálise é imprescindível a distinção entre transmissão do saber e a transmissão da experiência. Esta, por comportar uma dimensão intransmissível, inerente às condições que fornecem a sua singularidade,
não pode ser compreendida pelos postulados científicos da psicanálise, pois sua transmissão percorre vias conformes a uma ética e a uma política que lhes são próprias e que escapam à racionalidade consciente, cuja matriz paradigmática foi fornecida por Descartes. Começa a se perfilar com Lacan uma outra lógica, capaz de nortear o fazer institucional, que é conforme a lógica do saber inconsciente. As instituições psicanalíticas contemporâneas, que trazem em si as marcas das contribuições de Lacan à formação analítica, dialogam com essa história, recheada de polêmicas e controvérsias, de modo que a interpretação que dela fazem e as deliberações que decorrem disso estão embutidas nos seus modos de praticar o ensino e a transmissão da psicanálise. Tais modos de operar são conformes à estrutura e à organização das condições que elas consideram dar garantias ao percurso em direção ao tornar-se analista. Por isso, a indagação acerca do arranjo político inerente aos seus posicionamentos frente aos destinos do movimento psicanalítico merece ser feita. Vale perguntar em que medida o discernimento dessas posições quanto à concepção dessa função são conformes à lógica inerente ao desejo do analista, que, sendo fruto de uma análise, é também a condição de sustentação de um espaço institucional coerente com os desvios da linguagem próprios ao trabalho inconsciente de fabricação do sentido. Em decorrência das diferentes posições e contextos institucionais que se desenharam no transcurso do movimento psicanalítico, sobretudo após a morte de Lacan, torna-se inaplicável uma generalização sobre a função das instituições em vigor. Apesar disso, percebemos elementos invariantes que podem ser extraídos do legado dos dois mestres quanto à questão do lugar da instituição para a transmissão da psicanálise, que são caros para a definição de uma orientação flexível na condução de um projeto institucional voltado para a formação analítica e mais condizente com o contorno das dificuldades inerentes a empreendimentos deste tipo. É útil a essa demarcação o fato da psicanálise, enquanto um saber, ter sido decorrente de uma clínica livre do julgo de categorias a priori e que esteve aberta à incerteza, ao espanto, ao fracasso e aos achados da pesquisa inerente a cada tratamento. É imprescindível cotejar o que o caráter processual da experiência dos analistas pode ensinar sobre isso, pois o fazer institucional é o cerne dos subsídios para a reflexão sobre os alcances e limites de tal labor. A ocupação de um lugar numa instituição requer do analista a responsabilidade pelo inconsciente e impõe a retomada da questão proposta por Lacan. O que a psicanálise nos ensina? Como ensiná-lo? A abertura que caracteriza o modo como se encontra estruturado o corpo freudiano alinha-se com a reiteração desta pergunta e confere valor à sua concepção de formação permanente. O seu formato de rede dá o tom da independência de seus diversos núcleos e seções, que, no entanto, se conservam articulados em torno do compromisso comum com os fundamentos da psicanálise e com a noção de formação permanente. De acordo com essa conformação, cada seção e núcleo dessa rede emerge como um fruto diferencial. A ideia de saberes abertos ao enfrentamento dos problemas que essa experiência proporciona acha-se concernido na aposta da escola em fazer a psicanálise avançar. Retomando a ideia de que cada instituição contemporânea dialoga a seu modo com a história do movimento analítico, a posição do corpo freudiano pode ser melhor delineada se a confrontarmos com as lógicas inerentes aos dois modos de organização que são atualmente encontrados nas instituições de psicanálise
conforme rigorosamente sistematizados por Diana Rabinovich. Segundo esta psicanalista, essas lógicas afetam diretamente o formato assumido pela transmissão da psicanálise e são igualmente possíveis de serem encontradas em ação nas suas instituições. Trata-se de duas formas de organização que remetem aos dois lados da fórmula de sexuação elaboradas por Lacan, o lado homem, posicionado à esquerda, e o lado mulher, posicionado à direita do quadrante lógico em que ele as alocou. O lado homem representa a lógica do conjunto fechado, todo fálico, ou lógica do universal fálico. E nele, Lacan escreve uma fórmula que consiste numa afirmação com valor universal. Todo X se encontra submetido à castração. Mas, ao mesmo tempo, abaixo dela, ele cunha uma negação particular. Existe pelo menos um X que não se acha submetido à castração. Essa negação adquire o valor de confirmação da fórmula afirmativa universal. Trata-se da exceção que afirma a regra. Por sua vez, o lado mulher compreende a lógica do conjunto aberto, lógica do todo e do não todo fálico. Nesse lado, encontram-se cunhadas, uma abaixo da outra, as seguintes fórmulas, respectivamente. Não existe nenhum X que não esteja submetido à castração. E não é para todo X que a castração se aplica. O que resulta, em termos lógicos, na impossibilidade do estabelecimento de uma exceção. No entanto, não se observa entre as duas uma contradição lógica, e sim uma proposição indecidível. A fórmula homem e a fórmula mulher consistem nos dois modos lógicos de articulação com o amor e com sua particularidade transferencial. Somente a lógica do não todo pode ser equiparada à negação do universal do psicanalista realizada por Lacan no seu seminário O Ato Analítica, em que lançou o preceito A Psicanalista. A leitura retroativa da fórmula A Psicanalista, a partir das fórmulas de sexuação, propicia o esclarecimento da irredutível equiparação feita por Lacan da posição do analista à posição feminina, pois o analista seria barrado como universal, do mesmo modo que a mulher. Nenhum nem outro pode se colocar no lugar da exceção que funda a regra, o que permite o esclarecimento acerca do lugar ocupado pelo analista no discurso analítico e da diferença deste dos demais discursos. Tal equiparação evidencia que, no entendimento de Lacan, a instituição analítica não pode se constituir e nem elaborar o seu projeto formativo a partir de laços decorrentes da lógica da exceção à regra, que é mais condizente com a ética do amor cristão do que com a ética do desejo. A consideração rigorosa da instituição pela lógica do não todo possibilita que dela seja extraída o essencial que se encontra presente em cada análise, quanto ao ato que tem, no seu final, a potência de produzir um psicanalista, e que seria conforme a lógica do tornar-se mulher. A queda do unificador e o rompimento com a ideia de um centro tornam-se imprescindíveis para a teorização da questão do final de uma análise e não mais do final da análise. No mesmo sentido, prescindir de um centro de irradiação é nuclear para o discernimento dos fundamentos de base da instituição psicanalítica. Por isso, as dimensões do tempo e do espaço mostram-se imprescindíveis para a concepção de escola e para a viabilidade de sua função fática. Da mesma forma que um analista não se produz sem o trabalho que tem lugar no percurso de uma análise, uma escola só admite condições para o seu nascimento e consolidação mediante um trabalho de construção. A escola projeta-se a partir desse trabalho somente numa temporalidade a posteriori, e não por meio de uma idealização prévia.
O mesmo pode ser dito acerca do ensino e da transmissão. Quanto ao espaço apsicanalista, Lacan o teria pensado conforme o modelo da elipse, todo e não todo, que seria mais apropriado do que o da esfera, o do todo. Este, no entanto, não seria exclusivo para caracterizar uma instituição psicanalítica. As lógicas da esfera e da elipse possibilitam a criação de dois modelos institucionais. É possível que uma escola se constitua a partir da lógica do conjunto fechado e de um centro irradiador. A IPA serve de paradigma para as escolas que adotam esse modelo. Mesmo sendo formada por analistas de distintas sociedades que se encontram espalhadas em grande parte do mundo e tendo se aberto em sua história recente a diferentes modelos formativos, continua sendo ela responsável pela definição dos princípios fundamentais e do estabelecimento de padrões éticos a serem seguidos por seus membros. Além disso, a sua política de promover o sentimento de pertencimento a uma comunidade internacional demonstra a lógica comunitária de que cada um é parte de um todo, e que, apesar de diferenças que possam se manifestar, a fraternidade é perseguida e associada à ideia de progresso científico a ser conquistado e ao prestígio que é almejado no âmbito sociocultural. No entanto, outras organizações mundiais de orientação lacaniana, apesar de seu aparente formato de rede, embora admitam e defendam a independência das instituições que as compõem e admitam a autonomia de suas gestões, mostram, em verdade, que a lógica da rede como conjunto aberto se desfaz ao se observar que essa independência não existe no que diz respeito aos seus princípios estatutários, pois estes são pré-definidos e devem ser obrigatoriamente adotados por todas as instituições que lhe compõem. Não se pode falar, nesse caso, de um modelo misto ou intermediário entre o modelo fechado e o modelo aberto, pois persiste a ideia de um centro irradiador e ele é incompatível com o modelo da elipse. Seguindo, portanto, o pensamento de Diana Rabinovich, uma instituição orientada pela lógica do não todo é mais compatível com o pensamento de Lacan e a única que permite pensarmos numa liberdade possível no âmbito da pertença institucional, pois seus laços estariam livres dos horizontes unificantes do ideal e abririam o ensino para a perspectiva da construção de um saber e não da produção de conhecimentos ao modo da lógica formal cognitiva. Tais condições permitem que na escola se projete a distinção entre a lei, que possibilita a transmissão simbólica, e as leis de intercâmbio dos homens na cultura. A condução do ensino da psicanálise na instituição tem que levar em conta a transferência que lhe é dirigida, e, do mesmo modo, o seu manejo institucional ou individual difere se o que vigora é a lógica do todo ou a lógica do conjunto aberto. A história da psicanálise tem dado provas que a escola fundada sobre a lógica do unificador cai facilmente numa posição política de monopólio das transferências e na tendência em articular de forma rígida e fechada a transferência de trabalho e a transferência analítica. Já o modelo da escola fundada na lógica do conjunto aberto implica que a articulação entre esses modos de transferência não será necessariamente coincidente, o que favorece o seu trabalho de transmissão. O modo como o amor se constitui para cada um a partir da relação com o falo e suas incidências na transferência analítica, bem como a sua transformação no percurso analítico, ilustra o tipo de produção de saber que está em jogo em uma análise numa escola de psicanálise. Assim, a escola fundada na lógica do conjunto aberto permite a articulação entre o saber da psicanálise e o saber do psicanalista, o que se observa tanto a partir da coexistência entre o universal e o particular,
como pelo jeito, como se constitui a negação do lado do não todo, pois se trata de uma negação que afirma, mas não provoca exclusão lógica. Desse modo, por não se tratar da negação do universal, não ocasiona a negação da exceção. Por fim, pensamos que a estrutura e o funcionamento do corpo freudiano podem ser reduzidos a pelo menos um invariante, a referida lógica do conjunto aberto, a inexistência de diretrizes e prescrições, a independência na constituição estatutária de cada um de seus brotos, aliada à queda da ideia de comunidade, condizente com a ética do desejo, faz do seu emaranhado um espaço inspirado na ideia de lugar de insistência desenvolvida por Alain Didier e que remete à divisão estrutural de cada analista. De resto, deposita-se a hipótese da escola como um lugar que, orientado ainda pela noção de travessia da teoria, pensada por Marco Antônio Coutinho Jorge, suscite a simbolização da experiência analítica e dos conceitos psicanalíticos. Obrigada. Muito obrigada, Laéria, por esta maravilhosa apresentação. Muito obrigada. Vamos com Paolo e depois, se está bem com vocês, começamos a conversação. Paolo? Você acha, não acha, vous ne pensez pas que c'est bien de débattre d'abord le discours de l'aérien? Bon, comme vous voulez, je peux commencer. Je vois qu'il y avait une faute dans mon texte et qu'il a été corrigé par les traducteurs. Institution, c'est très bien. Oui, oui, c'était ça. Et puis, il y avait une double négation que je crois que je ne savais pas si c'était part de ton texte avec l'insistance. Tu disais, on ne peut pas ne pas regarder. Alors, ça voulait dire qu'on peut pas regarder, enfin, en fait. Oui, mais moi, je voulais dire qu'on ne peut pas ne pas regarder, donc il faut regarder. Oui, oui, exactement, exactement. D'accord, je corrigeais tous les deux. Alors, on peut commencer Okay. quand tu veux. Bien, donc mon intervention a comme titre École, Association libre, laboratoire d'artistes au pluriel. Donc, Corpo Freudiano né au Brésil en 1994 sous l'impulsion du psychanalyste Marc-Antonio Coutinho Jorge, qui est ici avec nous. Cette nouvelle école, s'inspire des thèses d'Alain Didier qui préconise une nouvelle forme d'institution. Une institution qui a le désir d'insister afin que ces statuts ne rendent pas statiques ces formes d'organisation et de transmission de la psychanalyse. Peut-être ici une parenthèse, l'institution renvoie à un statique. Et donc, comment sortir de la statique de l'institution, sinon à travers cette forme de style qui est l'insistance. Ça, tu peux traduire peut-être. Oui, how can we escape the static of institution? And this proposal by Alain Didier Weil is by the way of the insistence as a style. Donc, il s'agirait alors non pas d'une institution, mais d'une institution qui a son insistance, qui a par son insistance resterait au service d'une psychanalyse non dogmatique, sans cesse en mouvement. Donc, il s'agit de faire rencontrer l'insistance, l'institution avec l'insistance. C'est-à-dire l'insistance, quelque chose qui est de l'ordre de la répétition. Insistence is something of repetition. Nous ne pouvons pas ne pas constater que la théorie psychanalytique, assumée comme quelque chose d'achevé et de définitif, est l'homologue
d'une organisation psychotique, puisqu'inévitablement séparée d'un sujet de l'énonciation. Tout appareil théorique est efficace et transmissible seulement s'il engage les processus de symbolisation dans le but de faire rencontrer les sujets avec la contingence du réel. En ce sens, la théorie se réélabore continuellement à chaque nouvelle expérience analytique, quitte à devenir un instrument d'aliénation. Je quitte dans le sens de, autrement, elle devient un instrument d'aliénation. Oui. Si elle ne se renouvelle pas, la théorie. If theory is not continually renovated and questioned, theory itself can become an instrument of alienation. En tant qu'institution psychanalytique qu'insiste, le désir de corpo freudiano est bien de transmettre non seulement la théorie, mais aussi une pratique analytique qui ne renvoie pas à un savoir figé, mais à une expérience qui s'adresse à la singularité de chacun. Alors, de quelle manière peut-elle consentir au sujet de surgir en tout moment et donner ainsi impulsion au processus de symbolisation? À cet regard, Alain Didier avait fait la proposition d'un lieu d'insistance comme un espace où formation et passe pourraient se déployer. Un moment, Paolo, s'il te plaît. Alma, can you please move the text up? À ce regard, Alma, yeah, thank you. Alain Didier avait fait la proposition d'un lieu d'insistance comme un espace où formation et passe pourraient se déployer sans rester prisonnière d'un surmoi institutionnel figeant qui interdit et empêche toute formation du psychanalyste. Donc, de l'institution, on peut tomber prisonnier. C'est ça la question. Toute institution, oui. Elle statue, elle fige. Corpo freudiano, oui. non? Oui. Tu veux que je traduise ces oui. commentaires en continu? Oui, si tu arrives, si j'étais assez clair. Oui. We can become prisoners of institution. Institution, by its nature, can produce rigidity. So the idea is to be able to escape that rigidity, that prison of institutionality. Donc, Corpo Freudiano, section de Paris, accepter ces défis institutionnels en faisant trésor de l'expérience de l'association Insistance, fondée par Alain Didier en 2002 à Paris. Avec l'association Insistance, Alain Didier a proposé un lieu de parole en mesure de rapprocher les formes symboliques au réel. Les figures d'insistance sont des figures de style qui s'accomplissent par la répétition grammaticale ou sémantique à l'intérieur d'une phrase, donc par la répétition. Elle consiste en la répétition des sons produisant une assonance et un effet harmonique qui fait vibrer quelque chose du réel. Donc, dans cette répétition, on produit des assonances qui, comme symbolique, touchent quelque chose du réel. C'est-à-dire que l'harmonique relève de quelque chose du son qui touche le réel. Toutefois, this harmony reveals something of the symbolic that touches the real. Toutefois, l'insistance a deux versants. D'un côté, la répétition, qui reste stérile, voire mortifère, si elle ne trouve pas la voie de la vie, du nouveau. L'autre versant est la différence, la variation. C'est par les détours de la variation que les symboliques arrivent à s'approcher au réel, toujours en mouvement, et qui jouent à cache-cache avec les psychanalystes. Plus concrètement, le travail de Corpo
freudiano à Paris, pendant ces derniers 8 ans, s'est articulé autour des différentes activités qui nous ont permis l'approfondissement du savoir psychanalytique, toujours insuffisant et manquant. Nous sommes donc réunis en cartel, en groupe de lecture et pour des rencontres thématiques. C'est notamment avec le laboratoire du concept que Corpo Freudiano Paris insiste depuis sa fondation en 2016. Le laboratoire fait de l'insistance une méthode de travail qui encourage la prise de parole des participants. Paradoxalement, ils sont invités d'abord à se taire, à créer ces silences actifs qui seuls peuvent produire un retour des paroles. Silence, écoute et parole s'enchaînent ensuite d'une association à l'autre, faisant du laboratoire un vrai atelier d'artistes de la parole, atelier des poètes. La parole surgit libre et profonde dans ces lieux de liberté, lieux d'insistance, où la mémoire conserve les archives de notre expérience culturelle et de vie. Elle surgit non seulement dans les lieux du savoir de chacun, mais aussi dans ces lieux du non-savoir qui nous habitent. Les laboratoires ont lieu une fois par mois depuis 7 ans. Les concepts ne sont pas toujours fondamentaux pour la psychanalyse. Ils surgissent à l'évidence des associations d'idées qui s'enchaînent au cours des rencontres. Ces concepts deviennent signifiants et nous convoquent en tant que sujet. Les concepts se transforment pendant les laboratoires et deviennent des signifiants et qui nous convoquent en tant que sujet. C'est-à-dire que le laboratoire convoque les présents à assumer sa subjectivité et à travers l'interprétation du concept et la transformation du concept en signifiant. So what this workshop does is that it calls persons meeting there to become subjects in the way that they must transform these concepts into signifiers by interpreting them. Corpo Freudiano incarne l'idée d'une école où les désirs d'analyste insistent et se déploient. Il s'agit donc d'un espace dans lequel les praticiens, continuellement en formation, essayent de ne pas cesser de passer la passe dans un mouvement qui engage l'articulation entre le symbolique et le réel dans l'œuvre de formation. Corpo Freudiano Paris est-elle une école? Point d'interrogation. Oui, mais pas dans le sens courant du terme. J'aimerais dire qu'elle est l'envers d'une école. Le mot école conforte par son étymologie cette interprétation, puisqu'il vient du grec escolé, qui signifie loisir, repos, far niente, osium en latin. L'osium est l'opposé du négocium, qui nous renvoie à l'activité commerciale, au travail, à la production avec sa productivité. Une école n'est donc pas un lieu de travail qui vise le commerce et la rentabilité de l'investissement de temps et d'argent. Elle s'oppose même au négocium pour rendre possible l'osium de la création. Il s'agit de la création d'un lieu vide qui exige plutôt l'attente, le silence, le far niente. Un lieu justement où la rigueur et la rigidité sont mises à mal. Et c'est là afin que quelque chose puisse surgir, quelque chose de la parole, du dialogue, un nouveau lien social qui traverse la dimension de l'inconscient. La rigueur ferme la porte à l'inconscient et à une formation qui le mettrait en jeu. Une école de psychanalyse ne fait pas concurrence à l'université, lieu où le savoir du maître règne d'une manière productive et peut-être indispensable. Laissons donc à l'université son rôle de statuire, des statuts et de dispenser des diplômes. Une institution qui doctorise, un verbe que j'ai inventé, les savoirs, une institution qui doctorise les savoirs et fige les étudiants en docteur pour les professionnaliser. En revanche, laissons à l'école de la psychanalyse la possibilité de produire cet espace vide
d'où peut surgir une parole par des actes analytiques. Cet espace occupé par les chiffres zéro, d'où peut surgir le savoir-faire du psychanalyste, un savoir qui n'est pas profession, mais métier. Un savoir qui n'est pas garanti par un diplôme, mais qui est entendable dans la prise de parole. Otium et non négocium. Il n'y a pas de commerce dans corpo freudiano, pas de titre, et c'est la raison pour laquelle les jeunes Parisiens qui cherchent une simple profession ne s'adressent pas à nous. Inutile de frapper à la porte de Corpo Freudiano Paris, puisqu'elle est déjà ouverte. Celui qui la dépasse, qui dépasse son seuil, se trouve devant une longue formation sans garantie. La vraie porte à ouvrir est celle de l'inconscient qui nous autorise à écouter et à devenir. Par ce processus, le sujet pourra, le moment venu, oser engager sa parole et devenir psychanalyste. Voilà, j'ai terminé. Il y a des questions, sûrement. Bravo. Thank you so much, Paolo. Very moving, very, yeah, for me, emotional. Yeah, it's just open things for me. Thank you, Paolo. So now we are going to open the discussion as we have been doing in previous sessions. I invite if you want to put your hand up, or you can also write your question in the chat, so it is easy for the translation. We are going to have to translate into different languages depending who you are addressing the question. But while you are thinking on your questions, I just want to say that this is a testimony of the difference. And I'm going to ask Desiree if she can translate for me after. This is a testimony, these presentations, as well as the previous ones, of the difference of each nucleo or section of Corpo Freudiano. You can tell, you can see the differences. Yeah. Jean-Louis, you can go after if you want to translate to him in French, I don't know. O que a Hilda falou é que esses duas apresentações demonstram a diferença entre os núcleos do corpo freudiano, como que é claro, e a gente vê a diferença na fala de cada um, e a singularidade demonstra. Singularidade sou eu que estou falando, mas I think that's what you meant. Muito, muito rica, muito rica. Paolo, tu veux que je traduise en français ou Oui, tu comprends? S'il y a des questions, oui, comme ça je les comprends. Non, mais ça que vient de dire Hilda. Non, ça j'ai compris. Le portugais, je le comprends. L'anglais, un peu moins. Très bien. Je le lis, mais je ne le comprends pas. Très bien, très bien. Perfect. Anyone? I can go with a question for Laeri. I'll go after you, Hilda. Ok. Laeria, muito obrigada por sua apresentação. The sort of rich and complex elements that you brought into play are really very, very interesting. You brought science, you brought formal logic of sexuation into the institution, the role of the responsibility of the unconscious. These are very, very rich complexities of an institution, and I appreciate your exposition of that. A Laéria, ela diz que o que você trouxe na sua fala é muito rico e complexo, porque traz elementos muito diversos, desde a ciência, a lógica das fórmulas da sexuação em relação à responsabilidade pelo inconsciente no que tange à instituição.
Well, a thing that was very interesting to me was the metaphors that you were using, the rhizomic metaphor, like the network, the fruits, right? Something of a natural kind of metaphors, and also the construction work, sort of something that needs to be work as if you are working the earth, like putting some seeds, doing some labor to create something. Ela diz que o que ela gostou foi as metáforas que você utilizou, desde a palavra rizômica até, eu não sei como é que traduz network, mas acho que é network, dá para entender, né? Network e metáforas naturais, que de certa maneira falam da construção e do trabalho na terra, assim, de algo natural e bem, assim, que é sensível, que você consegue tocar. Uhum. E uma pergunta que eu quero fazer, and a question that I want to make is about when you talk about the difference between an analysis and the end of analysis, right? The universal and the singular. You said an analysis and another one, the end of analysis. Is that what you said? Yeah. A pergunta dela é que, Laira, que quando você fala da diferença entre uma análise de forma geral e do final da análise. An analysis is singular and the analysis is universal, no? Uma análise no singular e uma análise no universal, algo mais amplo. My question is, you talk about that the exception and the universal, it's not denied but the not whole, right? Like, and to prevent the logical exclusion. O que ela diz que a exceção e o universal não é negado pela... By what, Hilda? Exception or universality. You said that, right? Yeah. No, I said, but you said that the exception and the universality is not negated by the not all. Is that it? That's right. É que a exceção e o universal não é negado pelo não todo. Y que esto previene la logical exclusion, and this prevents the logical exclusion. E que isso que isso, de certa maneira, espara a exclusão lógica. Previne, essa palavra existe em português, né? Previne a exclusão lógica. Previne, ok. É isso, tá. Obrigada, Marco. My question then is, what is the status of the exception in the end of analysis, pretty much? O que ela quer saber qual é o status da exceção no final da análise, que seria essa exceção. Posso responder agora? She can answer now, right? Yeah, Piri, por favor. Ela concluiu? Pode, ela concluiu, pode falar, eu vou tentar traduzir, porque às vezes sai picado, mas a gente tenta. Eu vou falar devagar. Tá bom. A equiparação que o Lacan faz do final de análise, né, do tornar-se analista com o lado mulher, né, das fórmulas de sexuação, eles nos permitem justamente pensar essa particularidade do feminino, né? Essa particularidade que remete à ideia de uma dissimetria e não de uma simetria. Deixa eu traduzir, senão eu vou esquecer. What she's saying is that the comparison I think it's comparison that Lacan does
to the becoming the end of analysis to becoming an analyst with the formulas of sexuation and the feminine side allows us to Hilda, did you pick up something else? Plurality, yeah, the emergence of plurality. Yes. Então, essa dissimetria, que é o contrário do que seria uma simetria, ela evoca justamente a posição feminina como sendo uma posição que é ao mesmo tempo, uma posição toda e não toda, né? Então, essa toda e não toda, ela aparentemente, pela via da lógica formal, isso seria algo da ordem de uma contradição. Mas o modo como Lacan constrói a contraposição das duas fórmulas do lado feminino, né? Elas nos permitem ver que o lado do não todo não é apenas o lado do não todo, é o lado do todo e do não todo. Geralmente... Peraí, deixa eu te interromper, senão não vou conseguir. So what she elaborates is saying that this symmetry which is the opposition of a symmetry that the feminine position evokes. It's a position that includes the all and the not all. It includes both. And in a way, that's a contradiction within the logic, the formal logic. But she says that according to Lacan, this very contradiction, it's what allows the not all have the all as well. Agora pode continuar. Porque se nós tivéssemos o lado do todo e do não todo, nós teremos uma simetria. Não é disso que se trata. And she says, if we have the not all, and if anyone here, Hilda, if you hear something that I misunderstood, you can just jump in, okay? Because it's very technical. So since the not all and the all would imply a symmetry, but what he's saying is that it is precisely a dissymmetry because it contains both at the same time. Is that it? Okay. L'aérea, ce serait donc... Só concluir. Entendendo, então, o final de análise como aquele que evoca o ato e que é o momento onde o sujeito aprende o que sempre soube, então nós teríamos, nesse momento, uma modificação na relação do sujeito com o significante mestre. Ele passaria a não mais encarnar o significante mestre numa pessoa, né? E isso dá margem a quê? Aquilo que eu quis demonstrar em relação ao corpo freudiano, né? Um lugar de insistência e um lugar também que evoca a ideia de invenção, que só pode ser pensada a partir dessa solidão do ato. Peraí. Mais ou menos isso. Donc, ce serait finalement l'aérea. Le passage de todo e non todo ou non todo, au passage à todo et non todo. Ça, c'est l'analyse, c'est la fin d'analyse. Les deux ensemble, même s'ils sont en contradiction, c'est à ça qu'il faut arriver. So what Paolo is saying is that there is a difference between the opposition of all or not all, and the opposition of, or when we pass the end of analysis, it can become all and not all. Both are included as a contradiction. Obrigado, that is Paulo. where we must, that's where we must arrive at the end of analysis. So I'll just add. Obrigado, L'aérea. So I'll just add what she just said before Paul spoke. So what she said, it was, so in relation to the end of analysis, it involves an act of it evokes an act of the subject, which instead of that at the end, the subject finds out or remembers what he always knew, but also it changes the position or the relationship of the subject with the master signifier, which is no longer
deposited into a person. And that's what she was trying to do by using the corpo freudiano as an example, which is a place that one has to invent. So it implies a creative act. Laéria, pode seguir se você quiser. Eu acho que eu falei corretamente. Não, eu acho que respondi mais ou menos o que eu gostaria. O Paulo sintetizou também muito bem. Eu acho que não sei se respondi. Hilda, is that... Hilda que vai dizer. Sim, obrigada. Eu tenho uma pergunta, se ninguém tiver. I have a question, sorry. If nobody, it can be. Eu tenho uma pergunta, pode ser para os dois. É mais uma coisa assim meio prática, nem sei como colocar. Laéria, quando você fala da instituição, eu queria saber se você consegue elaborar alguma coisa em relação à instituição e o Estado. Como é que isso, de certa maneira, é manejado, a questão da instituição e a burocracia do Estado, no sentido de quem faz a lei e de certa maneira, entrega, eu estou até com dificuldade de falar em português, mas entrega os registros, faz a coisa ficar oficializada, entendeu? Se há um outro diálogo aí. Eu não sei se você entendeu minha pergunta, mas deixa eu só falar em inglês primeiro. What I was trying to elaborate in Portuguese, I even had a hard time. It's just, I asked Laéria or even Paulo too, if they can expand a little bit on the idea of the institution, but also of the state as the, between comma, institution that gives the authorization or actually actualizes the law in practical terms. If there is how the conversation goes there, and if there's something that can be addressed in regards to that. Can I say something just to contextualize for Paulo, Laéria, and our friends? In Canada, there's the need of, you can practice without regulation by the states, but the tendency is that it's becoming in about 3 to 4 years fully regulated. So you could still do practice analysis, but it's almost as if you are driving without a license. You are driving your car without a license. You can practice, but you can get in trouble with the law. Just this year. Laéria, só para Paulo também, para contextualizar, aqui no Canadá, especialmente, eu acho que a Rio está falando na área que a gente vive, Vancouver, é que aqui a oficialização da prática, ela demora de 3 a 4 anos. Então, é como se você estivesse, de certa maneira, dirigindo sem uma carteira de motorista. Há uma grande dificuldade de você conseguir esses registros, eu não sei nem se a palavra é essa mais em português, essa documentação que te permite praticar, clinicar, vamos dizer assim. Então, que há uma diferença em relação ao Brasil. Pelo pouco que eu sei, eu acho que existe. E aqui é bem mais difícil. Então, eu acho que era um pouco isso que eu queria que você falasse, se puder, a respeito. Realmente, temos que considerar que aquilo que eu coloquei num determinado momento de um texto, do ponto de vista de uma instituição de psicanálise, nós estamos diante de duas coisas, a transmissão simbólica e a transmissão relacionada ao modo como as leis se constituem para os homens, né? No seu laço social, numa cultura, numa sociedade, na sua relação com o Estado. E isso também interfere no modo como a instituição vai se constituir em diferentes lugares, né? E, inclusive, às vezes, por conta de uma dificuldade de compreensão dessa antinomia, há muito conflito na criação das instituições, porque as pessoas querem impor uma lógica totalmente analítica, né, no que diz respeito aos estatutos, e isso é impossível, porque os estatutos eles têm que também dialogar com a lei de cada país, de cada estado, e não podem estar à revelia disso. Por outro lado, são outros os princípios que vão garantir no funcionamento, parte dos dispositivos que são criados, no modo como vai se dar a estruturação da escola, é que se pode tentar garantir essa lógica analítica. E, às vezes, há uma dificuldade de compreensão
e até da relação desses dois aspectos. Eu já vi, inclusive, instituição que começou a realizar um trabalho de formação e que passou anos já organizando essa fundação, e no dia da aprovação dos estatutos se acabou, por conta da não compreensão dessas dificuldades e dessas diferenças, né? Ok, Então, eu vou realmente, falar, as coisas desculpa. têm que ser bem pensadas. So she says that, yes, that's what she said in the text before, is that there are two ways of transmission of psychoanalysis, one a symbolic one, and the other one that is related to the laws, to the culture, and to the relation of that particular institution with the state, and how that interferes in how the institution is going to be established. And then what she in a certain way kind of expanded is that she has seen different situations where there is a conflict between an analytical logic and the how the law functions in each particular state or country. And usually the conflict exists between this attempt to try to make the analytical logic fit into the laws of the state, for example. And she says, the way it's something that you have to work through in terms of the analytical logic within the principles and the dispositives of the school, and try to kind of come forth with this analytical logic. But she says that she has seen different schools that everything was ready, was about to be launched, but then a conflict happens, and that when the formation of the school is about to start, they can't, because they can't go on, because there is a break into that relationship with the law of the state. So it seems to be something very current. I don't know if it was understood what I said. No, it was very, very good translation. Okay. Yeah. I have Juan Luis and Marco Antonio, but I don't know, Paolo, ¿quiere decir algo más? Y luego René, la tercera, tal vez. Paolo, ¿quieres responder? Do you want to? I don't know what Je peux répondre si tu me reformules la question de façon synthétique. Sinon, j'interviendrai après Marc-Antonio. Okay. Go. You better you go. Yeah. He asks if you could reformulate the question in a more synthetic way so he can answer. Otherwise, he will wait until after Marco Antonio. A minha pergunta é se há como articular a instituição psicanalítica com a instituição do Estado. The question is how to articulate the analytic institution with the state institution. You have to speak in French always, I think. Mais je pense qu'il n'y a pas d'articulation, parce que l'institution et l'État sont la même chose, c'est-à-dire les statuts d'une association, d'une institution sont des statuts, même s'ils sont associatifs, sont des statuts qui sont face à la loi de l'État. He thinks there is no articulation because the state, the institution is a state itself. Once there's an institution with statutes, it is the realm of the state already. Le paradoxe, c'est que même les statuts, même les lois de l'État ne sont pas lois éternelles. The paradox is that the state and the statutes of institution are not eternal. C'est-à-dire que tout change, même la politique, et même les lois, et même les constitutions changent. Which means that everything changes. Laws, politics, institutions, even constitutions change. Et ça fait peur politiquement, mais ça fait peur au psychisme aussi, parce qu'on est habitué à ne pas vouloir changer. C'est-à-dire le psychisme a peur du changement.
which is frightening politically, but also psychically, because psyche is afraid of change. La preuve, c'est par exemple la difficulté pour un jeune psychanalyste ou pour un psychanalyste de s'autoriser, de se donner l'autorité de devenir psychanalyste. A proof of this is the fear that a young psychoanalyst or a psychoanalyst feels to authorize himself or herself to become an analyst. Combien de personnes j'ai rencontrées à Paris après 20 ans de psychanalyse, 30 ans d'études, et ils disent, un jour, je deviendrai psychanalyste, c'est-à-dire s'autorisant. How many people has he encountered in Paris that after 20 years of analysis and 30 years of studying, they keep saying, one of these days, I will authorize myself as a psychoanalyst. C'est-à-dire que la vraie question, c'est l'institution en nous qui fait bloc. So the real question is how institution makes us, becomes an obstacle for us. Nous n'aimons pas les changements. We don't like change. Voilà. Et par exemple, en France, on est en train de vivre un psychodrame. Parce que In France, they are right now living a psychodrama. Parce que les nouvelles élections on prospecte que l'extrême droite gagne ou l'extrême gauche gagne. Because these coming elections have the perspective of either the extreme right wins or the far left wins. Les gens ne dorment pas la nuit. Hein. Again, encore une fois, désolé. Les gens ne dorment pas la nuit par peur que la droite ou la gauche gagne, comme à l'époque de Mitterrand. People can't sleep at night for fear that either far right or far left will win. Et on a l'exemple de l'Italie où l'extrême droite a gagné. We have the example of Italy where the far right has won. Et dès qu'elle est au pouvoir, elle est devenue centriste. And after they won, they became centrists. Ah. C'est-à-dire que cette peur, on a peur du changement, même si, surtout, on ne sait pas qu'est-ce que c'est les changements. We're afraid of change, especially when we don't know what change will entail. Je pense qu'on va vers on commence une analyse du moment où on n'a plus peur du changement. He thinks we really begin an analysis when we lose our fear of change. Bon. En bref, je ne prends pas le temps. Finalement, l'institution, la loi de l'État, la Constitution même, tout est discutable. Tout est discutable. So institution, statutes, laws, and even constitutions are matter of discussion. S'il y a un sujet capable de discuter. If there is a subject ready to discuss. Bon, je m'arrête là. Merci. Merci. Juan Luis, you were next, yes. Then Marco Antonio, and then René. René? Mm-hmm. Yeah, after. Thank you. Thank you, Hilda. Marco Antonio, René. Yeah. Juan Luis. Merci. Je vais parler en français. No. No, perdón. Le dices, por favor. Oui, René, c'est à moi de parler après Marco Antonio et après c'est toi. Excusez-moi. Pas de problème, Merci. Okay. Bon, I'm going to, this is a question for both Laïra and Paolo. Paolo, tu comprends quand je parle en anglais? Non, je comprends. D'accord. Bon, mon question c'est... pour quelques vocabulaire. D'accord. Ma question, c'est pour tous les deux, pour Laïra et pour toi. Et bon, je le ferai en anglais et puis après en français. OK. So I'm thinking... Yes. Okay. So I'm thinking of this. Both your presentations are very important for me because they are right there in the frontier, in the tension between institution and destitution.
Alors, tous les deux, votre présentation sont très potents, très intéressants pour moi, parce qu'il habite là dans la frontière et dans la tension entre l'institution et la destitution. Your turn, Hilda. Desiree. Eu vou fazer. Oh, Desiree, yeah. O que ele falou é que ambas as apresentações são muito potentes porque elas demonstram a tensão, a fronteira entre a instituição e a destituição. It's a shame that Benjamin Mayer, who was here at the beginning, had to leave. I don't know why, because he has very interesting work on that, using Lacan's theory of four discourses. C'est étonnant que Benjamin est pas là. Il était là au commencement, mais il a dû partir parce qu'il a un travail très important, très intéressant sur cette question de la institution et la destitution en partant de le 4 discours. Ele fala que é uma pena que o Benjamin Maia, que é uma pessoa que estava aqui no Zoom, mas não está mais, mas que tem um trabalho bem importante nessa área e que fala da instituição, destituição em relação à teoria dos 4 discursos. So I've heard people recovering Lacan's phrase, the analytic act occurs outside the law, and they use it, I've heard this in Mexico, they use it to say, we don't need any relation to the state, we don't need to pay taxes, we don't need to be responsible before the state of anything we do, because analysis occurs outside the law. J'écoutais des analystes, spécialement au Mexique, qui disent, en récupérant la phrase de Lacan, l'acte analytique, ça se passe en dehors de la loi, utilisent cette phrase pour justifier. Ils disent on n'a aucune nécessité d'avoir aucune relation avec l'État. Au-delà de la loi, on ne doit payer des impôts, on ne doit faire responsable de notre acte devant la loi de l'État. C'est seulement c'est seulement nous qui pouvons juger de nos actes. C'est la folie, bien sûr. Ele fala que algumas pessoas, especialmente no México, ele já ouviu usarem a frase do Lacan de que o ato analítico acontece fora da lei para justificar uma frase ou uma fala no sentido de que a gente não precisa ter qualquer relação com a lei, com o Estado, não precisa pagar imposto, não precisa ser responsável, são eles que têm que ser responsáveis, porque o ato analítico é isso. É uma folia. Folia, loucura. É o que folia. So I would like for both of you, if you can, to tell us a little bit more of Alain Didier's work. I am not familiar at all with his work. I know who he was and so on, but I've never read anything from him. And I'm very curious of how insistence and repetition as a style for a school can be the key to navigate this frontier, this tension between rigidity of status, yes, it's the same word, statute and statutes, institution, to become rigid, to institutionalize, and the law and so on. But also this, the word speech fixates. When I say this is a table, it becomes a table. But at the same time, because of the nature of language, it's fluid and poetry occurs even if we don't want to, right? Even if I say this is a table, at the same time, I'm evoking for each subject that listens, and as Paolo says, is ready to discuss, is willing to discuss, then I evoke other meanings immediately, even if I don't want to. Alors, je voudrais que vous deux, si vous voulez, si vous pouvez, s'adressent un petit peu
sur le travail d'Alain Didier Weil. Je ne connais pas du tout son travail. Et de parler un peu comment est-ce que l'insistance, comme style pour une école, peut devenir la façon de faire quelque chose avec cette frontière, cette tension entre l'institution et la destitution, parce que je pense que c'est la parole même, par sa nature, le langage, qui fige. Quand je dis quelque chose, c'est quelque chose, je nomme, je fige. Mais en même temps, par la nature de la parole, du langage, en même temps, poiesis occur, poiesis, it happens. Oh, maintenant, c'est le français, l'anglais, l'espagnol, tout en même temps. Mais je crois que tu comprends, Paolo, ce que je veux dire. Comment est-ce que l'insistance peut ouvrir une façon de faire quelque chose. Et finalement, for you, Laëlia, if you could give me the reference of Diana Rabinovic's text, I would appreciate that. Thank you. Deixa eu traduzir, então. Oui. O Laíra, ele quer saber, as outras pessoas também. Je peux répondre brièvement. Okay. Si tu désirais, va traduire portugaise et après tu réponds. O que ele quer saber, ele fala que ele queria saber se, Laíra, se você pode falar um pouco, porque ele ficou muito assim interessado, não conhece muito o trabalho de Alain Didier, e como esse trabalho, de certa maneira, insiste no uso da insistência e da repetição como um estilo que pode ser, de uma certa maneira, ser uma chave para navegar entre a tensão e a rigidez do status da lei e do status de uma instituição psicanalítica, e que, de certa forma, como a palavra fixa, por um lado, a palavra fixa tem essa tendência de fixar as coisas, também a natureza da linguagem de fazer a poesia acontecer por ser fluida, ou seja, de certa maneira, a linguagem evoca uma coisa diferente para cada sujeito que escuta aquilo. Então, é um pouco isso que ele quer saber. Thank you. Donc, oui, donc l'insistance sort de sa rigidité mortifère, c'est-à-dire dans une répétition mortifère toujours égale à elle-même, quand elle arrive à innover, je dis. C'est-à-dire pour Alain Didier, quand on arrive à créer, à faire sortir un mot nouveau qui a une caractéristique bien précise, ce mot nouveau, cet sens nouveau, touche quelque part un réel qui n'était pas là, ou qui n'était pas parlé, qui n'était pas pris, et qui arrive à faire surgir quelque chose. C'est-à-dire, c'est la vie, ce mot nouveau, c'est la vie. Donc, quand on arrive laisse-moi traduire, s'il te plaît. So, what Paolo is explaining is that for Alain Didier Weil, whether where repetition is mortifying and is the repetition of the same, always a repetition of the same, insistence allows us to make allows for a new word to appear, a word that touches the real and that wasn't there, that opens, and that is life itself, because it brings a new possibility of sense. Oui, et la question de s'autoriser, c'est pas s'autoriser à avoir le permis de conduire, le permis d'être psychanalyste, le permis de l'État, mais s'autoriser signifie s'autoriser à insister pour faire surgir quelque chose de nouveau. So authorizing oneself, it's not asking for permission, the permission of the state or the permission of anyone else to direct an analysis, but it's the authorization of oneself to insist until something new arises. C'est vrai, dans le mot autoriser, il y a l'autorité aussi. Et il faut se libérer d'une certaine autorité somoïque pour pouvoir faire sortir quelque chose
que soit du moi, je sais pas, du sujet, qui soit capable d'inventer quelque chose de nouveau, à travers les rêves peut-être, ou à travers So in the word authorization, there is authority, of course, and one must free oneself from a certain kind of el superior. Hilda, we say. You're muted. Superego. Superego, yes, of a certain authority of the superego, in order to free something, so that something new arises. Donc, c'est une autorité qui va contre les surmoi. So it's an authority. S'autoriser contre les surmoi, qui gagne toujours. Authority against itself. No? Sorry? Pardon? Yeah. You got frozen, Maurice. I'm lost between Hilda, Desiree, and Paulo. Je peux... Oui. Vas-y. He said before that it is this, when we're free from this superego authority, then it is not the individual but the subject that appears. This something new, the subject, not the. My dear, your connection is being frozen. We are losing your continuous so maybe, yeah, you are the host now. Yeah, he's gone. Yeah. Shall we pick up with I mean, it's pretty much almost finished what you were saying, Paolo. He was translating your response at the end, right? Like there was something, I didn't write it down, but maybe he can pick it up when he comes back. Laeria, do you want to answer anything before we move to Marco? Quer responder alguma coisa, Laeria? Não, eu somente reafirmar que essa tensão entre a instituição e a sua própria antinomia com a instituição psicanalítica e sua antinomia com o grupo social, né? Que ela não é conquistada se realmente o que está em jogo não for a análise dos seus participantes. E existem diferentes momentos em que essas análises vão se dar, por isso mesmo, diferentes formas dos analistas se relacionarem à instituição, que são correlativas à sua própria análise, ao final dessa análise. Né? Então, a possibilidade de pensar a ruptura com o grupo como forma com que se manifesta a solidão do ato analítico, é, ao mesmo tempo, uma outra forma de se relacionar ao grupo, né? Que não significa simplesmente a sua destruição, né? Mas na medida em que nós estamos ligados ao significante mestre, e que nós não vamos poder deixar de estar ligados ao significante mestre, né? Porque faz parte da falar, invoca necessariamente dois, e dois já evoca o grupo, né? Mas é uma outra forma de se relacionar com a alienação que é constitutiva de cada um de nós, né? Então, por isso que é somente nessa lógica analítica que a gente pode pensar, de fato, essa relação, essa antinomia, ela faz parte do nosso trabalho e ela é da ordem do irredutível. So she just wanted to reaffirm that this tension between the institution and the antinomy, I don't know if that word exists in English, but in other words, like the opposite, which would be the institution, this psychoanalytical institution or any institution, and the social group, it's something that has to be conquered, and it implies what's at play. It has to do with the individual analysis of every and each participant
of that is part of that institution. And that is going to have different moments. In other words, how people relate to each other in a group, in an institution, it's related to their own relationship to their own analytical processes. And then she was saying, and it doesn't mean that it requires a rupture with the group. In other words, that there is a solitude that is contained within the analytical act that can be non-destructive, since we are all connected to the master signifier, and there's always the need of two. So whenever you are, there is another. So there is, it implicates this other. So the alienation is constituted within the analytical act, but it doesn't mean like it has to be destructive towards the group. I think is that how you heard it, Hilda? Beleza, beleza, sim. Okay. Muito completo. Okay. Vamos com Marco Antônio? Olá. Você vai falar Então. inglês ou você vai falar em português? Quer que eu... É melhor eu falar, não sei, o que você prefere? Ó, Eu prefiro falar nessa em altura eu português. tô uma máquina aqui, tô fazendo o que você precisar. Pode chamar. Então eu vou falar em português, para Tá mim é bom. mais fácil, Tá bom. tá? E vou falar devagar, porque eu prefiro também que você traduza aos poucos, tá? Tá bom. Então, eu acho que hoje nós tivemos dois trabalhos extremamente importantes aqui no na série de encontros. Today we had two works that were very important in our sequence of encounters and meetings. Fiquei muito contente, né, de ouvir as duas exposições e me dei conta hoje de como que o nosso encontro do corpo freudiano com Lacan Salon está sendo significativo para o corpo freudiano, para nós renovarmos o nosso olhar diante da nossa escola. He is very happy and content with he was very happy and content with these two presentations today, but he also realized that these meetings with the Lacan Salon is allowing Corpo Freudiano to, in a certain way, reconfigure their own gaze towards themselves. Renew the regard. To renovate and renew their own. Você falou olhar? The look. Yeah, their own look or gaze towards themselves. Yeah. Então, como a Hilda chamou a atenção, né, os dois trabalhos mostram como que nós funcionamos em cada local de uma maneira bastante diferente em cada local. A Hilda chamou a atenção para isso no começo, né? He emphasized how Hilda mentioned how the two works in a certain way show how each section between comma of Corpo Freudiano functions in a very singular and individual way, and that's what Hilda pointed out earlier. Então, o trabalho da Laéria nos dá condições bastante precisas, na minha compreensão, de se ter um olhar para a escola que dê uma compreensibilidade à nossa forma de operar. É um trabalho muito importante que dá, como a Hilda também chamou a atenção, né, ao abordar a questão toda da instituição, do corpo, e dos tipos de instituição que existem possíveis da psicanálise, a partir da lógica do todo e do não todo, né, nos dá condições de entender, de traduzir aquilo que nós fazemos de uma maneira em que haja um discernimento cada vez maior. So he says, in terms of Laéria's work, it allows us in a very precise way to demonstrate how to look at how the school functions in a very comprehensive way. And in a way, it shows the modus operandi, or how the school works, Corpo Freudiano, and within the types of institutions
applying the logic of all and not all in order to translate how they function. Então, há uma série de questões a gente poderia conversar. Eu vou focalizar em 2 pontos que a Laélia trouxe para conversar com ela. He says that there's a number of questions that we could discuss, but he's going to focus on 2 points to address her. Okay. O primeiro ponto é a questão do amor e da transferência, que eu achei muito interessante quando ela colocou ela falou do monopólio da transferência, né? E falou da possibilidade do novo amor, né? Formas de existência de um amor que acontecem e nós sabemos que nós operamos na transferência, tanto nas análises, na transferência analítica, quanto nas instituições, com a transferência de trabalho, né? And the first point that he wants to mention is in regards to love and transference, and the term that she used, the monopoly of transference, and the new possibilities of love, different ways of existence of a love, possibility of existence of a love. Because it says you know that we operate on an analytical transference in our analysis, but also a transference of work. Então, continuando, ao mesmo tempo que eu reconheço que ela deu uma luz para se compreender a estrutura do nosso funcionamento, at the same time that he recognized that she gave a light on the structure of how we function as a school, ela acrescentou um elemento novo, que é essa ideia de um quarto pé, o trabalho institucional do analista. She added a new element. The other thing that he wants to say, that she added a new element to the 4th, how do you say it? Tripé? A 4th element to the tripod, right? Like the supervision, the personal analysis, and the formation. The 4th is the work in the institution. Yeah, the work of, so this 4th element that she added is the work of the analyst within the institution. Eu acho que essa ideia do quarto pé, sendo o trabalho institucional do analista, se articula com todas as outras noções e ideias que ela trouxe. And he thinks that this idea or this concept of the work of the analyst within the institution, it articulates or it engages with all the other examples that she brought. Então, eu pediria para a Laélia falar mais um pouquinho sobre o amor e sobre o trabalho. So he wants her, if she could, to speak a little bit more about the love and the work. Okay? Em relação ao Paulo, vou chamar a atenção para uma coisa que me pareceu interessante, porque Paris, o corpo freudiano de Paris, me parece que coloca em ato essa estrutura que a Laélia descreveu. Pode traduzir. Juan Luis, can you translate? Ouviu? French? No, I can translate. Oh, you want me to translate to English? Can you repeat? Sorry, I was just, do you mind? O Marcos, você pode falar de novo, que eu estava prestando atenção, eu achei que ele ia falar para o francês. Então, em relação ao Paulo, eu achei interessante porque a exposição dele, de alguma maneira, mostra que o corpo freudiano Paris coloca em ato a estrutura que a Laélia descreveu para nós. O funcionamento pelo não todo. What he says is that he's addressing Paolo is that he thinks or he considers that what Laélia brought about the analytical act, he thinks that the Corpo Freudiano France puts that into action. A ideia do laboratório do conceito, a ideia do espaço vazio e essa etimologia da escola como tendo a ver com o ócio criativo, me parece que são formas de falar do não todo, articulado ao todo. O laboratório do conceito, né? É interessante essa noção. Eu acho essa noção
ela deve muito à forma pela qual Lacan nos ensinou o conceito em psicanálise. He says that, in other words, the idea of that Paolo brought of the empty space of the creative, I don't know what creative, I can't remember. Huh? Yeah, the creative laboratory, conceptual creative laboratory. Yeah. In other words, it addresses the not all that Lacan has, O espaço vazio, né? and the Right. empty space. Yes, yes. A escola como ócio criativo, né? The school as a creative, I don't know how to say ócio, like not doing anything. Don't know. I Yeah, can't say. ócio, do you know? Well, it's like when in other words, it's the Idleness. school- Idleness. El ocio, idleness. Yeah. idleness. 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 Okay, Dolce obrigado. far niente. Obrigado, Desirê. Nada. Thank you. We will leave a space for responding. Just in kind of just observing the time. We have René after, and Sonia could be the last kind of participant for this journey. So, do you want to respond, Laeria, Paolo, or we move into more questions? What do you want? Maybe you answered this one, no? Maybe. Okay. ¿Você quiere responder, Laeria, a colocaciones de Ok. Marco Antônio? Vou tentar ser sintética, porque já temos o tempo já um pouco avançado e tem outras pessoas também para falar. Eu vou tentar ser muito sintética, não vou responder, mas o que eu acho é o seguinte, que se o desejo de analista, que de fato vai ter também uma repercussão sobre o fazer institucional, e isso tem um lugar importante na transmissão e na produção do saber, né, do psicanalista, então, isso só se dá na medida em que há uma mudança nas relações do sujeito com o ideal. Se não há esse luto dos ideais, não há essa transformação nessa forma de se vincular ao outro, né, e de estabelecer laços com o outro. Então, é isso que vai permitir que os laços não sejam cristãos, porque quando os laços são cristãos, eles acabam sendo correlativos a esse monopólio da transferência, né? Ou seja, tentar exigir que o sujeito faça análise com alguém que é da escola, não respeitar uma análise que já existe anteriormente, né? E além disso, não responder analiticamente às transferências que são dirigidas à própria instituição, né? Tudo isso tem a ver com essas relações do sujeito com o luto dos ideais, que é o que ocorre no final de uma análise. Isso vai provocar tanto uma mudança em relação à transferência e à suposição de saber, né? Como também no laço institucional e na relação com a própria causa analítica. Então, eu acho que não vou me alongar, porque eu não tenho como, né? Está ótimo, eu gostei muito da sua resposta. Obrigado. So she says that in terms of the analyst's desire having a repercussion within the institutional act, it has to do with the place or how the transmission of the knowledge, of the psychoanalytical knowledge and the person's own knowledge. It also has to do with the change of the subject in relation to their own ideals, and there is the need of grieving certain ideals in order to transform the connection to others and to create new social links. And it has to be links that are different than the Christian, she calls link, laços cristãos, which would be in English, would be the Christian links, which has to do with this monopoly of transference. And she gives certain examples, like demanding that the person do analysis with someone from the school, not respecting previous analysis that the person brings,
And this it will affect how the transfer occurs in relation to the institution. So mainly there is the need, especially at the end of analysis, to grieve certain ideals in order to change the subject's transfers to their own supposed knowledge. And it seems that that's the only way that there can be any change in the connection with the institution. I think that's Sí, sí. But also that the luto of The the grief, ideas, the grief yeah. of the ideas occurs within the institution. Okay. yeah, yes, yeah. Thank you, Desiree. Thank you. Avant de répondre, est-ce que René, tu veux intervenir? Tim? Oui, juste une petite remarque. Enfin, j'ai deux choses à dire. Une petite remarque à l'endroit pour Paolo, parce que je fais partie de Corpo Freudiano Paris. Et il n'y a pas que des Parisiens qui viennent en formation à Corpo Freudiano, en tout cas. Voilà, je voulais juste dire ça. Et puis, je voudrais ajouter à ce que tu as dit, Paolo, au sujet de la formation des psychanalystes. Et tu as dit, c'est un commerce. Est-ce que je peux traduire, René? Oui. Merci. So she has two little remarks for Paolo. The first one, because she is part of Corpo Freudiano Paris, and the first one is that there is only young Parisians that come to Corpo Freudiano for formation. La deuxième remarque. Alors, la deuxième remarque que je voudrais ajouter, c'est qu'à propos de la formation des psychanalystes, ce n'est en aucun cas un commerce, ça je suis tout à fait d'accord, et je l'ai associé à ce que dit Lacan dans l'envers de la psychanalyse quand il parle des étudiants et notamment... Laisse-moi traduire. Oui, bien sûr. And the second thing she wants to add to Paolo's exposition is that has to do with the formation of analysts, and she agrees that the formation cannot be a business at all, a commerce, and she wants to talk about a certain thing that Lacan said. Dans son séminaire, l'envers de la psychanalyse, lorsqu'il parle notamment avec les étudiants de Vincennes, au moment après la période de mai 68, il dit les étudiants sont il parle des différents cas de discours, il dit les étudiants sont des agents de production et qu'ils sont monétisés comme des objets, parce qu'ils sont possédés par l'obtention des unités de valeur, c'est-à-dire qu'ils ne vivent le savoir que pour avoir des unités de valeur et pour devenir diplômés. Okay. Voilà. What Lacan said in his seminar on the other side of psychoanalysis was that students themselves were units of value, because they were themselves being objectified, and they were gaining knowledge in order to have that value to become objects of production. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est tout à fait intéressant. Donc, j'ajoute seulement une chose, si j'ai le temps. So Paolo wants to know if he can say something if we have time, Hilda? Yeah, because I really think that if we kind of respond concretely, it could be great, because maybe Sonia wants to also do a concrete talk, kind of a question. Mm-hmm. Yeah. Merci, Paolo. Très concrètement. Oui, je suis d'accord que c'est todo et non todo sont au cœur de la question, mais là où pour moi non todo signifie donc plutôt le manque, plutôt le silence, plutôt l'enlever du sculpteur de la matière qui sculpte, et qui ce manque, c'est ce qui permet
ce qui permet l'addition, c'est-à-dire la subtraction. La subtraction permet éventuellement l'addition, c'est-à-dire permet l'institution hein, aussi d'une certaine façon. Mais il faut que derrière, il y ait cette attitude de perte, de subtraction pour pouvoir créer l'œuvre, si on peut dire. C'est trop vite dit. For Paolo, the question is the tension between all and not all. And it is the lack, the silence that allows for something to happen. So it's the addition and the subtraction, and only the addition can allow for subtraction, and only the loss, the subtraction, can allow for the addition of something new. Thank you. Thank you. Sônia. Olá, Olá. vou tentar ser rápida, porque já estamos no finalzinho, né? Mas eu fui bem tocada, né, pelas questões que foram trazidas pela Laéria e pelo Paolo, porque, inclusive, é um pouco o que fez eu escrever o livro Psicanálise e Instituições, né, que eu lancei no ano passado. E eu acho que os dois trouxeram dois pontos que são fundamentais, né? Que traduz um paradoxo que eu diria que a gente não tem como solucioná-lo, né? É um paradoxo a ser sustentado. Eu não sei se vai traduzir, porque eu acho que eu já estou... Eu vou. Não, eu vou. O que ela fala... Oh, sorry. She says that she was very touched by both presentations of Laéria and Paolo, and in a way they refer or remind her what made her write her own book called Psychoanalysis and Institutions. And they bring 2 points that for her are fundamental, and in a way that they translate paradoxes that cannot be solved but sustained. Isso, entre psicanálise e instituição, né? É uma tensão, eu diria, que existe entre esses dois significantes, né? E que eu acho a frase do Lacan, instituímos no movimento, eu acho que revela de uma forma muito forte, não é? E que eu diria também que traz, né, a questão que também é fundamental para a psicanálise, que é a questão do individual e do social, né? E que ele... Posso Continue. Deixa eu só traduzir. So picking up what you said, so these 2 points that sustain, that cannot be solved and rather they have to be sustained, are to do with the tension of these 2 signifiers, psychoanalysis and institutions. And it brings back, or she brings something that Lacan said, that we institute in movement. And that saying reveals or brings the question of the individual and the social. E que não é psicanálise ou instituição também a questão, é psicanálise e instituição, como alguém já chamou atenção, né? E que eu acho que faz parte também do que ele pensa com relação à escola, no sentido da passagem da psicanálise em intenção para a psicanálise em extensão. Então, ele fala de um exercício, né, que cada um precisa fazer, a partir da sua própria análise, de sustentar, né, a ética da psicanálise no campo coletivo. So she says that, so it's not so much
psychoanalysis or institution, but rather psychoanalysis and institutions. And she says that Lacan thinks that the school, a school it has to do with the passing of Hilda, I don't know if this is, you might help me, the passing of an intention to an extension. Is that what it is? Yes. Is that it? Okay, so Yes. yeah, so what Lacan thinks that a school is that you have to pass through an intention to an extension. It's an exercise that each person has to do from their own personal analysis in regards to the ethics of psychoanalysis, but also in relation to the social. Exato. Porque é um trabalho, eu diria, então, de cada analista na escola sustentar essa passagem, né? Mas isso não faz a gente prescindir da instituição enquanto aquilo que faz durar algo, porque eu acho que a questão do tempo, da temporalidade na psicanálise, também está presente nessa discussão, né? A instituição, a própria raiz etimológica, diz de algo que dura. Instituir é fazer algo durar. Por outro lado, a psicanálise ela traz a questão da transitoriedade, né? Como aquilo que fala de um tempo que seria um tempo que a gente pode dizer do instante, né? De algo que fura uma certa continuidade, né, temporal, e que traz a surpresa, né, que é tão importante para a gente, né, nesse campo. So she says that that it's necessary the work of each analyst within the school to sustain this passing from intention to extension, but also it doesn't prescindir, it doesn't how do you say that in English? Precedes the institution. In other words, the institution is also what makes something lasts. It has to do, this discussion has to do with the temporality. The root of the word institution is to make something to last. Whereas in psychoanalysis, there is a transitority, or the time of an instance, of the punching of a hole in time, that brings the surprise. So I think she's just comparing the two instances. Yeah, that is so appreciated. Sonia, thank you so much, because Sonia also has some work on institutions, a very, very interesting book I want to share. It's in Portuguese, but we can translate. And I think that we can close with your intervention, Sonia, thanking Laeria, Paolo, everybody that participated, that put some of their words. I am like my head is like a ebullition of ideas and intensities. I really want to thank everyone. Desiree, Juan Luis for the translation, very, very nice. And everybody else, thank you so much. These will be available soon. Mandana Mansouri, our secretary, is in charge of making beautiful videos. I'll send it around to everyone. Thank you so much. Muito obrigada. Merci beaucoup. And à la prochaine. Obrigada. Thank you, obrigada. Hasta pronto. Obrigada. Igualmente. Obrigada. C'est ça?